A palavra é carta aos Efésios, capítulo 1, e o tema é a luz de Cristo em nós é a pureza. A luz de Cristo em nós é a pureza. Então eu vou lendo já. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus, por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por ele no bem-amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós, em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados, segundo o desígnio daquele que tudo realiza, por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos à celebração de sua glória. Nós, que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então hoje, a palavra de Deus vem nos falar de duas realidades importantes. Nós vamos começar, até chegar no tema, vamos começar pelo por que fomos criados. Deus nos criou para o louvor de sua glória. Deus nos criou para a sua glória. Então, antes da criação do mundo, ele já havia nos sonhado. Ele sonhou assim com o Eliezer, da forma que o Eliezer é. Com o cabelo do jeito que o Eliezer é, com a pele branca, com os olhos da cor dele. Sonhou com o Ronaldo, com o Sidney, com o Alexandre, com o Marcelo. Ele planejou tudo, foi tudo um sonho de Deus. E ele fez a gente nascer, e nós fomos crescendo. E nós não estamos aqui por qualquer coisa. É desejo de Deus nos trazer para perto dele e manifestar a sua glória em cada um de nós. Como assim manifestar a glória? A glória dele resplandecer. Imagina a gente sair na rua e ser a glória de Deus andando no meio das pessoas. Que bonita a gente ver pessoas que são a glória de Deus no mundo. Que as pessoas podem olhar para elas e darem glória a Deus. Podem olhar nelas e ver nelas Deus, a face de Cristo, o Espírito Santo prometido. Nós fomos criados para isso, nós fomos escolhidos para isso, nós fomos designados. Deus nos fez assim, cheio de dons maravilhosos lá no paraíso em Adão e Eva. Aí o homem pecou, pecou, perdeu todas as riquezas da graça de Deus, perdeu tudo foi para o ralo, foi para o esgoto. Aí Deus enviou Jesus. Vamos lá, vamos salvar eles, filho. Vamos trazê-los de volta. Jesus veio, Jesus pagou o meu preço, pagou o seu preço e conseguiu o maior dom de todos para nós, o Espírito Santo. E agora nós podemos ter acesso ao Espírito Santo.
Então, Jesus veio para dizer: eu não te criei para as coisas do mundo. O mundo é muito pouco perto do que eu tenho para você. O mundo é muito pequeno perto do que eu quero para você. O mundo é só um resquício daquilo que eu ainda vou manifestar. E Jesus quer manifestar em mim e em você a sua glória. Jesus quer habitar em nós com a sua glória, com a sua majestade, com o seu esplendor, com as suas virtudes, com os seus dons, dons carismáticos, dons para o nosso trabalho, para a nossa vida cotidiana. Ele quer fazer isso conosco. Ele quer habitar em cada um de nós. Ele quer que sejamos motivo de louvor para Ele. Eu te pergunto, você meu irmão, você minha irmã que me escuta, você tem sido motivo de louvor para Jesus? Sua vida tem sido esse motivo? Será que as pessoas podem olhar e falar: nossa, bendito seja Deus pela sua vida? Será que as pessoas podem encontrar Cristo em você? E Jesus hoje quer isso. Jesus hoje vem falar: eu não te criei para você usar roupas do mundo, roupas das marcas do mundo, roupas do Rock in Rio. Não te criei para você usar roupa de outra religião. Eu não te criei para você usar roupas imorais, indecentes, imodestas. Eu não te criei para você usar roupas sujas. Eu te criei para você usar as roupas dele mesmo, de mim, do Cristo glorioso, da glória. Como vai falar o Apocalipse, Nossa Senhora é a mulher vestida de sol. Vestida de sol. Quem é esse sol? O sol é Cristo. Por quê? Porque tudo gira em torno do sol. E assim tudo gira em torno de Cristo. Então Deus nos criou para ser vestidos de sol, vestidos de Jesus. Nós temos que andar na rua vestidos de Jesus. Até as nossas roupas, nosso modo de se portar, tem que transmitir Jesus Cristo para as pessoas. E isso é só se eu me santificar, se eu me converter. Então Jesus veio falar: eu não quero você usando qualquer roupa, não. Eu não quero você com as roupas do pecado. Eu não quero você com as roupas da morte, com as roupas dos emblemas, desses artistas profanos, dessas coisas contra a minha doutrina, que estão dilacerando a minha igreja. As pessoas não precisam chegar e falar: eu odeio a igreja católica, eu não creio em Jesus Cristo. A atitude delas é de pessoas que odeiam a igreja, que distorcem a doutrina, que não querem ouvir o evangelho. E Jesus fala: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, se rejeitamos a doutrina, rejeitamos o próprio Cristo, a própria voz de Deus. E muitos acham que pelas pessoas não falarem explicitamente, mas ele diz que acredita em Deus. Mas ele não vive o Deus dele, isso não vai salvar ele. E exatamente porque fomos criados para sermos motivo de glória para Deus, agora a gente entra no tema, a glória de Cristo em nós é a pureza, é que o Senhor nos quer puros, porque bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza, o que é a pureza? Bom, é mais fácil eu falar o que é a impureza. O que é a impureza? A impureza são desvios sexuais. Na Bíblia, a palavra impureza designa tudo isso. Pecados da carne, as más tendências, tudo isso designa desvios sexuais. Mas o que é desvio sexual para Deus? Masturbação, pornografia, libertinagem, orgias, relações sexuais antes do casamento, erotismo, sensualidade, roupas imodestas. Tudo isso para a Bíblia é desvio. Tudo isso para a Bíblia sai da sexualidade saudável que Deus criou no homem. Impureza, então, designa todos esses pecados. Esses são os pecados impuros que muita gente cometeu e comete. Cometeu e comete. E nós que somos de Jesus Cristo, que fomos chamados, como Paulo falou, predestinados, remidos pelo sangue de Cristo, escolhidos segundo o desígnio daquele que nos predestinou, nos chamou, nós temos que eliminar essas coisas da nossa vida. Faz parte de pecados
impuros, o homossexualismo, dependendo da forma do ato sexual, também é um pecado, impureza. Anticoncepcionais são pecados contra a natureza, contra a fecundidade. Tudo isso faz parte do 6º mandamento. Tem pureza, então, aqueles que renunciaram a tudo isso, ou aqueles que estão em luta contra isso. Se você não iniciou uma luta contra isso, você ainda não está na pureza. E nós temos que entender a gravidade do pecado mortal na nossa vida. Nós não entendemos, porque Deus é muito bondoso, Ele é muito misericordioso, Ele perdoa, Ele dá a sua graça, Ele nos levanta, Ele nos chama, Ele está sempre perto de nós, Ele dá palavras, Ele se dispõe, Ele é disponível. E aí a gente perde um pouco da noção da gravidade do pecado mortal. Tudo isso que eu falei, gente, é pecado grave. É pecado que, se você morrer nele, você está excluído da comunhão com Deus. E qual a gravidade desse pecado? Vai falar a doutrina da nossa igreja. Pecado mortal, quando nós cometemos, não só esses, como qualquer outro, ele expulsa o Espírito Santo da nossa alma. Espírito Santo, vaza. É isso que eu falo para ele. Vaza. Aí vem a palavra de Deus e diz: Deus não é compatível com as trevas. A luz não pode ser compatível com as trevas. O Senhor não é compatível com a iniquidade. Renuncie à iniquidade todo que pronuncia o nome do Senhor. Renuncie à iniquidade todo que pronuncia o nome do Senhor. Aí, nós temos 3 virtudes infusas que nós precisamos para sermos santos: a caridade, a esperança e a fé. Quando acontece pecado mortal, acabou a caridade. Você matou de uma vez só. Pá! Uma paulada só. Vamos entender, nós temos lá o braseiro. Várias velas acesas. Pecado venial, eu fico esguichando água naquelas velas. Aquela vela, essas velas acesas em um braseiro, são a presença de Deus em mim. Estou esguichando água com o pecado venial. Quando é pecado mortal, eu pego o balde de água e jogo de uma vez. Apagou. Não tem mais Deus. Acabou Deus. Então, rompe com a caridade totalmente. E Deus é caridade. Deus é amor, é caridade. A esperança, minha esperança vai para a UTI. Minha esperança está em estado grave na UTI. Minha fé ainda persiste, a fé fica, mais ou menos. Mas se eu persistir em pecado mortal, até a fé vai pelo ralo. Até a fé vai pelo ralo. E o pecado mortal, principalmente da impureza, é a gente crucificar Cristo de novo. Toda vez que eu estou cometendo um pecado mortal, eu estou pegando um prego desse tamanho, pondo na mão de Jesus, pá, 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 pá. Eu estou fazendo isso na mão de Jesus. Toda vez que eu cometo um pecado mortal, eu estou traindo Jesus Cristo. Estou traindo. Sabe aquilo que na Bíblia Deus fala muito no Antigo Testamento? Meu povo fornicou. Meu povo se prostituiu. Tá falando, meu povo me traiu. É tipo, você casado com uma pessoa, a pessoa vai lá e dorme com outra, de ir pra cama mesmo. Bem feio o negócio. É isso que eu e você fazemos com Deus quando pecamos mortalmente. Nós traímos, nós atraiçoamos. É dar beijinho em Jesus no rosto, ele virou as costas, pá, uma faca nas costas dele. É isso que nós estamos fazendo com o Senhor. O coração do Senhor dói muito com os pecados mortais. Porque nós estamos nos destruindo as riquezas de graça de Deus em nós. Ao mesmo tempo que o pecado mortal destrói tudo isso, a gente tem logo como reconsertar tudo, pela confissão. Pela confissão, mas uma renúncia do pecado também. Se eu confesso sem renunciar ao meu pecado, não adianta de nada. Eu vou continuar fazendo, entendeu? Tenho que iniciar a minha luta contra ele. Para ter a minha pureza, a minha castidade. E ao mesmo tempo que o pecado mortal é um golpe na cara de Deus,
uma facada, pelo pecado mortal, a gente se torna inimigo de Deus. Porque a gente está falando assim, dá licença, a vida é minha, eu cuido da minha vida, você fica aí. Não quero saber. Nós estamos nos colocando no centro. Não quero saber da sua palavra, não quero saber o que o senhor acha, a sua opinião, eu quero saber do meu prazer. Meu prazer é importante. Mas hoje, o Senhor quer falar que a dor que o coração dele sente, a dor que nós devemos sentir pelo pecado, deve ser maior do que o nosso prazer. Tem que ser maior do que o nosso prazer a dor de ofender Jesus Cristo. A dor de ofender o Senhor, trair, é um adultério contra o Senhor. É um adultério. Você teria coragem, se a sua mulher fosse pega em flagrante na cama com outro e ficar com ela? Mas o Senhor tem coragem. O Senhor tem coragem de não desistir e de falar, vem, eu vou te dar tudo o que você tinha antes e muito mais. E quando a gente peca, cai nesse tipo de pecado, da impureza, desses algum que eu citei, por exemplo, muitos na igreja têm muita dificuldade com a masturbação. É uma realidade que os meus irmãos vivem e é uma realidade que o Senhor quer tirar da vida de cada um daqueles que estão sofrendo disso, estão batalhando contra isso. Minhas irmãs, os meus irmãos, os jovens principalmente, todos têm muitas coisas com a sexualidade, mas o Senhor quer curar. E naquele momento que você cair no seu pecado, eu vou falar bem assim, naquele momento em que você está pecando, no meio do seu prazer, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama tanto, você não tem que... Jesus está te perdoando. Você está caindo no seu pecado e Jesus está lá te perdoando. Você está se afundando no seu pecado e Jesus está lá te amando. Você não precisa nem esperar terminar para ele já estar falando assim, Pai, perdoa, Pai, perdoa, Pai, perdoa. E eu vou falar agora, você não espere nem se limpar para você começar a pedir perdão para Deus. Perdão, meu Deus, perdão, meu Deus. Porque Ele te ama naquele instante, a misericórdia dele está sobre ti naquele instante. Ele está dizendo, filho, eu tenho mais para você, tenho coisas melhores. Renuncie isto comigo, renuncie isto comigo. E esse é o amor do Senhor. Esse é o amor dele que quer te pegar, te levantar pela mão, te falar, eu te perdoo. Se perdoe também. Se perdoe também. Eu te conheço, eu te conheci assim. E eu te chamei assim. E eu te amo assim. Mas você agora, para eu estar presente em você, no seu coração, para eu te dar essa dádiva, essa virtude tão linda que é a pureza, você renuncia a esses pecados da carne. Você renuncia aos prazeres dos olhos, você renuncia às conversas pérfidas, às conversas de besteira, você renuncia tudo isso. E Deus, em relação a essa pureza, Deus tem um amor muito grande. E quando é que realmente acontece essa conversão na minha vida? É quando a luz de Deus encontra as minhas trevas. Porque a luz de Deus é um sinônimo. Eu posso falar luz de Deus ou posso falar o amor de Deus. Quando esse amor se encontra com o meu pecado, no meu pecado Deus me ama, aí é que acontece a minha conversão. Aí é que acontece a minha mudança de vida. Porque acontece aquele efeito gratidão. Nossa, Deus me amou e te ama muito e começa a te dar os bens, te dar as dádivas e é um amor que não acaba mais e Ele está com você, Ele te ajuda em tudo. Quando você está mal, chora para Ele, Ele te alivia, Ele faz coisas que ninguém nunca fez por você. E é esse amor que vai curando a gente, é essa luz que vai adentrando. Então a luz começa a se adentrar assim. Quando eu, no meu pecado, me descubro amado e amada por Deus. Ele me ama. Ele não me condena, Ele me salva.
antes dele me apontar o dedo, ele quer me salvar. Ele quer me salvar. Ele quer, vamos, levanta, vamos, continua. Não fica aí parado, não. Não fica caído aí, não. Fica olhando para isso, para o seu pecado, olhando para sua miséria. Levanta, vamos. Vamos para frente. Vamos para frente. E assim vai. E em relação à pureza, vai dizer os santos da igreja que a pureza é aquela virtude pela qual a terra se une ao céu, não é? O desígnio de Deus reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Como que ele une isso? Pela pureza do homem, pela pureza da mulher. E bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A única virtude que está assim amarrada com a visão de Deus, que é o paraíso, a visão de Deus, é a pureza. Ou eu tenho pureza, ou eu começo a entrar nesse ambiente de querer ser puro, de buscar isso para minha vida, ou eu não vou ver a Deus. Porque todos os condenados do inferno têm os pecados da impureza, os pecados da sexualidade desregrada. E todos os que são santos, salvos, são puros. Se arrependeram, se santificaram, confessaram e ficaram em pé para sempre. E essa virtude torna nós, pessoas carnais, iguais aos anjos. A pureza dos homens, das mulheres, quando eu falo homem, estou falando homem e mulher. A pureza dos homens aos olhos de Deus é muito mais válida que a dos anjos. Porque o anjo já é puro por natureza, ele não tem corpo para pecar. Mas o homem é virtuoso quando luta. Então aí vem a virtude, o mérito dele. O mérito. Então isso para Deus é muito maior do que a pureza dos anjos. Os anjos, eles protegem com especial predileção, com especial zelo. Eles são mais afeiçoados às almas puras. Como que a gente sabe disso? Pelos santos, pela vida dos santos. Por exemplo, Santa Cecília. Santa Cecília consagrou sua virgindade a Deus. Pronto, está consagrado. Aí os pais dela vieram para ela e falaram: nós te prometemos em casamento com aquele moço lá, o Valentino. E Valentino era pagão. E ela era super devotada. Aí ela começou a chorar e fez suas orações e seus jejuns para obter de Deus uma resposta. Aí Deus falou assim: não temas, se case com ele, você vai receber uma graça. Aí ela se casou com ele. Aí no momento que eles foram consumar o casamento, quando o Valentino se aproximou dela, ela falou assim: Valentino, eu tenho uma coisa para te falar. Eu consagrei a minha virgindade a Deus e homem nenhum me toca. E se você insistir, o meu anjo que me guarda vai te matar, vai te ferir de morte. Aí Valentino, que era pagão, não entendia nada, né? Ficou curioso. Mas então me mostra o seu anjo. Não, você é pagão, você não pode ver ele. Vai se batizar com o Papa, depois você vem e você vai ver. Valentino foi, se batizou e voltou. Quando ele voltou, ele viu o anjo perto de Santa Cecília. E ele ficou assim besta, maravilhado pelo esplendor do anjo. Se converteu também. E se consagrou a Deus na vida de castidade. Eles dois em castidade. E logo mais eles morreram martirizados. Receberam a graça do martírio. E hoje a virgindade para o mundo, ela é banalizada. Ela é ridícula. Ela é coisa besta. Coisa idiota. E não, isso é uma coisa que nós temos que passar para os nossos filhos, para as nossas filhas, a respeito da virgindade. Nós um dia podemos, claro, não ter conhecido esse valor, mas hoje nós estamos aqui para conhecer esse valor em nós. Santo Edmundo, acho que é esse o nome, Edmundo, ou Eduardo, acho que é Edmundo. Ele estava no mundo, né? Mas ele era muito devoto, muito fervoroso. E daí tinha um pessoal, uns rapazes conversando besteira. Essas besteiras que os homens conversam por aí. Santo Edmundo saiu dessa conversa.
se retirou, não quis ouvir. Sabe o que aconteceu com ele depois? Isso foi tão agradável a Jesus, mas tão agradável, que Jesus apareceu para ele em forma de menino e falou: estou contigo sempre. Ele viu Jesus porque ele fez um ato de pureza. E nós, quantas vezes nós estamos aí ouvindo tantas coisas, assistindo tantos programas que as mulheres estão daquele jeito, que os homens também, que vem mulher, vem homem, se agarra, vem homem com homem, mulher com mulher, e não sei mais que lá das quantas. E o pessoal tudo vendo, e isso entrando. E os olhos são a janela da alma. Onde que está entrando? Na alma. E como é que vai ter pureza de alma, pureza de coração assim? Não vai ter. E eu quero falar de Santo Tomás de Aquino também, porque os santos que mais guardaram a castidade são os mais perfeitos. Os mais perfeitos, porque Deus habitou neles com toda a plenitude. E Santo Tomás de Aquino sofreu uma forte tentação nessa área. Porque ele era homem, igual todos nós aqui, somos seres humanos, e ele conhecia suas fraquezas. E Santo Tomás de Aquino prenderam ele numa casa, num castelo, não lembro, com uma prostituta, para que a prostituta tirasse a virtude dele, para que a prostituta fizesse ele cair no pecado, o próprio demônio com esse intuito. E você imagina, o rapaz preso com uma mulher já está vestida daquele jeito, e o demônio em cima. Você acha que o demônio não abrasou todos os sentidos desse homem? Sabe o que ele fez? Ele pegou uma tocha na mão e falou: eu vou te matar se você se aproximar de mim. Sai de perto de mim. Não, Tomás, que isso? É brincadeirinha sua, né? Aí ele saiu correndo pra cima da mulher com a tocha. Ele ia botar fogo nela. Aí a mulher saiu correndo, assustadíssima, saiu pra fora correndo. E não quis mais saber disso nunca mais. E ele venceu a tentação. Caiu de joelhos e começou a chorar muito e falou: Jesus, nunca mais permita isso. Nunca mais permita isso. Porque eu tenho certeza que ele passou a um triz de perder a virgindade dele. Passou a um triz de perder a virtude dele. E os santos vão ensinar que se Santo Tomás de Aquino tivesse caído nos pecados da impureza, a igreja nunca teria um Santo Tomás de Aquino. Nunca teria. E ele foi bravo para fugir. Então, essa é a pureza que Deus quer em nós, porque nós somos templo do Espírito, como foi falado, e nós fomos selados. Aqui diz que fomos selados com o Espírito Santo. Ou seja, você foi marcado com o Espírito Santo. Você tem a marca do Espírito Santo. Daqui em diante, você é propriedade de Deus. Seu corpo é o templo do Espírito. O que você está fazendo com o seu corpo? O que você tem feito? Os seus olhos? O que tem visto os seus olhos? O que os seus ouvidos têm ouvido? Será que as coisas santas ou as coisas profanas? A gente fica, às vezes, até a gente julga os irmãos que, às vezes, na igreja, por falta de instrução, se comportam mal e profanam o templo. Mas nós também profanamos o nosso templo com certos atos. A gente não pode julgar, a gente tem que ter misericórdia dos irmãos, das irmãs e ensiná-los, porque eles não sabem. E qual é o selo do Espírito Santo em nós? É a pureza. Deus marcou os seus com a pureza. Nossa Senhora vai falar assim: eu marquei os meus com a pureza. A pureza é marca exclusiva de Nossa Senhora. Nenhum evangélico consegue ter a pureza dos santos, porque eles não têm Maria. E é Maria que dá essa pureza. Maria que te ensina a ser puro. Maria que te ensina a ter o amor por isso. Nós começamos a purificar o nosso coração quando começamos a purificar nosso corpo. Nosso corpo tem que ser purificado primeiro. E nosso corpo tem que ser purificado. E eu vou ler uma frase de São Basílio. Para ser casto, é preciso se impor muitos sacrifícios e fazer-se uma grande violência. Mas, uma vez que alcançou tais vitórias sobre a carne, o demônio e o sangue, todo o resto lhe custa muito pouco, pois
Uma alma que subjuga com autoridade a este corpo sensual vence facilmente todos os obstáculos que encontra no caminho da virtude. E o Espírito Santo fala: ó, como é bela esta geração casta! Sua memória é eterna e sua glória brilha diante dos homens e dos anjos. Então, o que fazer para conservar a minha castidade? O que fazer para me conservar casto, casta, num mundo tão devasso? Em primeiro lugar, o Senhor coloca a realidade do louvor. O que é o louvor? O louvor é assim: eu me encontro com a graça de Deus e diante da graça de Deus, diante do amor de Deus, eu dou uma resposta. Essa resposta é o meu louvor. Só de eu responder a isso é o louvor, ou seja, o Senhor me abraça, eu retribuo. Isso é o louvor, entendeu? É a minha retribuição a Deus. E o louvor se dá por palavras? É, por palavras, mas principalmente por atos. Atos é mais ou menos assim. A pessoa te ajudou naquele momento tão difícil da sua vida, que você não tinha nada, não tinha ninguém, a pessoa foi lá e te ajudou. Aí você fica tão agradecido que você não tem o que retribuir para ela. Aí você fala: eu me coloco à sua disposição para o que você quiser. Precisou, me chama que eu tô aí rapidinho, eu tô aí, eu vou aí, eu faço o que você desejar. É assim que tem que ser nossa atitude para com Deus. Então, a atitude de uma pessoa que é casta, ela brota primeiramente do reconhecimento dos dons do Senhor para ela, do que Jesus fez por mim. Só que muitas pessoas, não preciso disso. Muitas pessoas, dentro da própria igreja, não têm consciência do que Jesus fez. Por quê? Porque elas têm contato frequente com coisas mundanas, com as suas novelas, com os seus programas do mundo, com as suas músicas contra a doutrina, com aquelas coisas assim: lê, 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 se eu te pegar você vai ver, e assim por diante. Esses negócios desse tipo, elas têm contato com tudo isso e têm tão pouco contato com Jesus que elas não têm como ser purificadas se você não tiver um contato assíduo com o Senhor. Ou seja, o Senhor quer contato frequente na Eucaristia, através do seu terço diariamente, através da sua leitura da palavra, através da confissão. Vamos, caiu? Confesse. Volte com as virtudes, volte com a caridade no coração, a caridade de Cristo. Então o Senhor quer restaurar tudo isso, mas é necessário que eu pegue o meu tempo, renuncie o meu tempo para as coisas do mundo, para as preocupações da minha vida. Preocupação, isso mesmo, preocupação do dinheiro, da casa, da família, etc. Renuncie até mesmo certos tempos com a família para ter contato com Deus, em um grupo como esse, na Eucaristia principalmente, mais de uma vez na semana, mais de 2 vezes na semana, até 3, 4, 5, 6, 7, porque quanto mais eu tenho contato com Jesus, mais eu me purifico. E só para finalizar, como conservar a castidade na nossa alma? A oração, principalmente, a oração. Pessoa sem oração não vai se sustentar. É fogo de palha, não se sustenta. Oração constante, principalmente na tentação. Ore, ore, chame Jesus, Maria, Jesus, Maria, Jesus, Maria. Peça a castidade. Nós queremos, mas não pedimos. Peça e lhe será dado. Peça e lhe será dada a sua castidade. Se cair no meio disso tudo, confesse e continue. Reconcilie-se com Deus. O pecado é você ficar ali parado. Levante, levante e vá. Segundo, você é templo do Espírito. Você é membro de Cristo. Não sabeis que o vosso corpo, vocês são membros do Senhor? O que você tem feito com o seu corpo? O que você tem feito com ele? É para parar e para pensar. Nós somos selados com esse Espírito, então o Espírito Santo está lá no momento em que nós pecamos. Mas temos que ter essa consciência. Eu vou ofender o Senhor?
E a última coisa, se nós já fazemos tudo isso e continuamos caindo, é a ocasião. Estamos imprudentes na ocasião. Precisamos nos retirar da ocasião. Qual é a ocasião do seu pecado? O que está originando o seu pecado na sua vida? Se vier imagens na sua mente, afaste. Pense em outra coisa, ouça músicas de Deus. Se for uma TV, não ouça, não veja, saia. Se for uma conversa, saia. Se for o olhar para tudo que é canto no mundo, nas pessoas, nas moças, nos moços, pare com isso. Pare de olhar assim. Controle seus olhos, mortifique seus olhos. Corte as ocasiões, porque quem brinca no perigo, nele perecerá. Amém? Amém. Deixa eu fazer 3 perguntas para tirar uma. Pode fazer. Mas eu quero fazer uma também. Uma não, eu quero falar uma. Será que a própria Igreja Católica já não peca